E legal também, César, é a gente compartilhar com quem está nos escutando o nosso artigo ao vivo de hoje, que tem por título Barril de Pólvora Atômico. Então, já desligou seu microfone aí? Senão vai dar interferência. Muito bem, vamos lá então ler juntos esse nosso artigo artigo ao vivo de hoje. Título: Barril de Pólvora Atômico. Meses atrás, entrevistei no canal do Portal Amém o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, conhecido pela série de artigos que cunhou o termo checkmate global no universo dos interessados em geopolítica e estratégia, e inteligência também. Recomendo o canal do citado colega, bem como o nosso papo no YouTube. Você vai lá no YouTube do Portal Amém, procura lá nas playlists, tem lá o... como é que é? Amém Connection, acho que é alguma coisa assim que eu fiz. Tem lá uma entrevista com ele, muito boa, pouco comprida, mas o assunto é bom, rendeu um papo bem legal. Um ano atrás, as peças já estavam em movimento. Agora, porém, o cenário é outro. Quem joga xadrez sabe que com o avançar das peças, as estratégias vão ficando cada vez mais complexas. A dificuldade de adivinhar o pensamento do oponente aumenta e é muito fácil ser enganado. Uma distração, acabou seu jogo. A volta do Talibã, que nunca foi embora de verdade, é apenas mais um movimento nesse intrincado jogo geopolítico global. Apoiado por russos e chineses, o agora autoproclamado Emirado Islâmico do Afeganistão voltará a ser o grande exportador de ópio do passado. Colocará suas riquezas minerais a serviço dos comunistas. Ressurgirá como oásis de impunidades e abrigo tranquilo para treinamento de terroristas de todo o planeta. O comunismo disfarçado de democracia, que mantém Putin no poder há mais de 2 décadas na Rússia, avança pressionando a Europa. A ditadura comunista chinesa avança também e mantém sob pressão o Mar do Sul da China, enquanto literalmente compra governantes no continente africano e mundo afora. O Fórum de São Paulo, clubinho político e diabólico que une comunistas latino-americanos, mantém-se firme e forte em Cuba, Nicarágua, Venezuela, Chile, Bolívia, Peru, tem o México também, a Argentina, com grande risco de retomar o poder também em nosso Brasil. Na Europa, os países sofreram um enfraquecimento geral pela catástrofe do projeto globalista. A União Europeia conseguiu transformar países antes independentes em fantoches malemolentes. Quem ousa contrariar essa ditadura dos sem fronteiras, caso da Hungria e da Polônia, por exemplo, sofrem inúmeras sanções. É uma pena que após derrotarem o nazismo na Segunda Guerra Mundial e o comunismo na Guerra Fria, os europeus tenham se conformado tão facilmente com a ditadura globalista patrocinada por George Soros e seus asseclas. Os Estados Unidos sofrem um rápido processo de degradação moral e de valores. Esquerdistas globalistas infiltrados em todos os níveis e setores da vida política e econômica minam por dentro a sociedade norte-americana, quebrando valores sagrados que sempre foram as colunas de sustentação da América. Com um presidente claramente senil e incapaz, correm um sério risco de desfragmentação. Só para recordar, o Império Romano também parecia muito sólido antes de ruir. O mundo passa, novamente, por mais um período turbulento. O gatilho foi a pandemia da peste chinesa. Com a tragédia do vírus chinês abatendo-se por todo o Ocidente, confirmou-se a tese de que os ocidentais estão cada vez mais fracos moralmente, dependentes tecnologicamente e covardes politicamente. Nunca antes na história humana tantos foram tão enganados por tantas e falsas narrativas criadas minuto a minuto. Seria preocupante se estivéssemos sentados num barril de pólvora, mas o problema é maior.
estamos sentados sobre um barril de pólvora atômico, uma vez que as principais peças do tabuleiro mundial detêm armas nucleares. Não se pode ignorar que Coreia do Norte, Paquistão, Índia e outros países também as possuem. Quem impedirá o Irã e o Afeganistão de se tornarem potências nucleares no futuro? Eu não deixaria sequer um rojão de festa junina na mão desses caras, quanto mais uma bomba atômica. O que nós, réis e pobres mortais, podemos fazer nesse jogo da geopolítica que parece estar tão acima das nossas cabeças? Em primeiro lugar, manter o raciocínio afiado. Depois, nunca perder a coragem. Para completar, preparar-se para o que der e vier. Nunca deixemos de lado a oração. Rezar é o nosso segredo. E, como dizia São Padre Pio de Petrelcina, usar a nossa arma, que é o Santo Rosário. Os governantes continuam mandando e desmandando, esquecendo-se de que acima das peças e do tabuleiro está a mão de Deus que tudo governa. A Virgem Maria, que esmaga a cabeça da serpente e enfrenta o dragão da maldade, está a favor de seus filhos e filhas, sem cessar na sua intercessão. O próprio Cristo está no meio de nós, através de seu evangelho e do sacramento da Eucaristia. Ingenuidade falar de oração e fé contra guerras e bombas atômicas? Que nada! Os que se julgam poderosos têm seus esquemas. Nós também temos os nossos métodos. Somos a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo. Perita em humanidade, ela sobrevive há mais de 2000 anos. Fé, esperança, caridade. É assim que se vence o mal com o bem. Amém. Esse foi então o nosso artigo ao vivo de hoje aqui, dentro do programa Amém. Você pode conferir depois também lá no Portal Amém, o canal no YouTube. Barril de pólvora atômico, César Jaques. Muito bem, Padre Sala. Esse artigo ao vivo, a partir de quinta-feira, vai estar no corte do Padre Sala, no corte do Portal Amém, e você pode ver, né, só a parte do artigo ao vivo. E para complementar, Padre, esse artigo ao vivo, nós vamos com uma belíssima canção em vídeo aqui. César, só para explicar, não é? Porque às vezes algumas pessoas podem entrar lá no amém.tel.br ou podem depois escutar esse artigo ao vivo lá no canal do Portal Amém no YouTube. Mas, padre, por que o senhor fica falando aí de geopolítica, de guerras e etc? Por que isso é importante para a nossa fé? Olha, no primeiro momento pode não ser importante para a nossa fé, mas é sim. Nós temos inúmeras pessoas morrendo, sendo assassinadas, confinadas a campos de concentração na China para cristãos. O Talibã já está estuprando mulheres nas ruas do Afeganistão. A barbárie, não é, nos faz ser solidários com esses irmãos, nem que seja na oração. A gente tem que rezar pelo mundo, pela conversão dos maldosos, né? E também, César, porque muitas pessoas vendo essas coisas que acontecem todos os dias, mundo afora, às vezes ficam preocupadas. Começam a perder a fé. Parece que Deus não existe, padre. Olha o mundo pegando fogo, até quando vai ser assim? As pessoas aos poucos vão se cansando de tanta má notícia, vão perdendo a esperança. Fazer a caridade já parece não fazer a diferença. Ter fé começa a ser algo de gente boba. Então, principalmente quando no mundo acontecem essas coisas, dentro dessa guerra global, desse checkmate global aí que existe, né? Quando algo nos assusta, no grande jogo dos poderosos, nós temos que lembrar quem nós somos e o que nós devemos fazer. Nós não temos bombas, nós temos terço, nós não temos soldados, mas nós temos a Virgem Maria. E ela, quem é devoto e filho de Maria sabe, o canto de Maria, o Magnífica. Magnífica, ela louva a Deus Pai que
derrubou os poderosos do seu trono e ouviu os humildes, né? Desprezando os soberbos. Então, quando o mundo parece que está em polvorosa, a gente tem que usar a fé. Não é concordar com o mundo, né? Ah, é mesmo, o mundo é essa porcaria, essa desgraça. Não, é pegar no terço, é dobrar o joelho, é se confessar, é comungar, se unir cada vez mais a Cristo na Eucaristia, para estar preparado para o que vier, para o que vier. Vigiai e orai, foi isso que Jesus nos pediu. A gente não precisa ter medo do amanhã, nem do futuro, nem de uma terceira guerra, nem de algum país invadir o Brasil. A gente não precisa ter esses medos. A gente tem é que nos reforçar na fé, na coragem, na esperança, na caridade, através da oração. Lembrando, César, que esse nosso país, em especial o Brasil, tem dono. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. E o nosso Brasil também tem dona, gostem ou não gostem. Aqui quem manda é a nossa rainha, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Então a gente tem que se cercar dessa fé e dessa força que vem de Deus e da sua Santíssima Mãe. Por isso que às vezes o padre escreve esses artigos falando de outras coisas que não só a doutrina. É para que a gente, ao olhar para o mundo lá fora, a gente não caia na descrença, mas antes reforce a nossa fé. E aí, justamente por isso, tem essa música que vai complementar e entrar em sintonia com o artigo ao vivo de hoje. Som na caixa. Som na caixa. Galera. 9h17, galera. Eita. Olha. Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Ele vive,
Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força na oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força na oração, pela força na oração, pela força na oração.